Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Omar Sabag, sou aqui da Unesp de Ilha Solteira, atuo na área de Economia e Gestão do Agronegócio e venho aí através do convite da comissão organizadora do primeiro Congresso Internacional sobre Agronegócio, Tecnologia e Sustentabilidade. Então, na verdade, a minha palestra vai ser intitulada Percepção de Valor na Produção de Alimentos para um Novo Cenário. Mas antes disso, é claro, né? Vou fazer uma breve apresentação sobre o que eu faço, na verdade, no meu dia a dia, nas minhas atividades profissionais, para vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Então, aqui nós temos aí algumas atividades técnicas, também eu tenho um programa, né, de um projeto de extensão universitário numa rádio, com notícias, curiosidades do agronegócio, a participação em congressos aí como professor, pesquisador da universidade, também a escrita de artigos técnicos, né, não somente acadêmicos, para algumas revistas setoriais do agro, a participação em entrevistas, como aqui o exemplo no canal Terra Viva da Band. E aqui eu coloco, na verdade, uma figura, né? O que tem a ver aqui esse ciclista? Na verdade, esse cicloturista sou eu, né? Nas minhas horas vagas, nas minhas férias, como se fosse realmente uma válvula de escape para que a gente possa ter cada vez mais aí energia, recuperar a nossa bateria para o nosso dia a dia. Mas vamos lá, né? O primeiro ponto que a gente tem que começar a enxergar dentro do agronegócio, dentro do potencial que nós temos, principalmente agroexportador. Então, aqui nós temos aqui nessa primeira tabela para a produção de soja. Tanto é que desde a última safra 2019-20, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e hoje nós somos o maior epicentro mundial na exportação, né, na produção e exportação de soja, ou melhor dizendo, 51% das exportações são oriundas aqui do país. Também existem algumas projeções para os próximos 10 anos, projeções estas extraídas do Ministério da Agricultura, com um crescimento muito expressivo, não somente na produção em grãos, mas também na produção de carnes. Além disso, também nós temos uma grande importância para a produção do suco de laranja brasileiro. E aqui nós temos os nossos principais mercados de destino, dentre os quais Europa, Estados Unidos, Japão e China. Muito bem. Também ainda, se a gente for avaliar a nossa bebida típica que nós gostamos, o cafezinho, nós somos aí um dos maiores produtores, na verdade, o maior produtor e maior exportador mundial, né? Principalmente aí do café solúvel, né? Então nós temos um grande destaque nessa bebida, claro, além de outras variedades, né? Além de outras variações, como os cafés especiais, enfim, também um grande destaque no setor de carnes. Se a gente for avaliar como a carne bovina, a carne suína e a carne de frango, nós também estamos aí como um dos maiores exportadores dentro de cada um desses segmentos e, é claro, com projeções aí de crescimento, não somente na produção, mas também a exportação. Mas é claro, né, o que nós passamos principalmente nos 2 últimos anos? Nós tivemos um mundo em transformação em função desse grande impacto da pandemia da Covid-19. Né? Tanto é que se a gente for avaliar na Bolsa brasileira, né, no mercado de ações, principalmente no mês de fevereiro de 2020, nós tivemos aí uma redução muito expressiva aí, dos preços, tivemos grandes prejuízos nos ativos negociados em bolsa. Também algumas cadeias produtivas foram muito prejudicadas, como por exemplo aqui a cadeia da floricultura, né? Afinal de contas, deixamos de comemorar eventos, festas, formaturas, casamentos e a flor, claro, né? Ela é um produto biológico, não se pode esperar, não se pode estocar e muitos produtores de flores acabaram tendo aí até mesmo regime falimentar, evidentemente depois eles acabaram sendo mais resilientes e trabalhando com outras alternativas aí dentro da cadeia produtiva, como por exemplo a distribuição, o fornecimento de flores em grandes redes de supermercados e também por meio de delivery. Né?
Mas aí vem essa questão, né? Segundo Caio Luizieto, eu gosto muito desta figura e dessa frase, né? É no desconforto das mudanças que encontramos novas possibilidades, tá? Então, se a gente for avaliar o quanto que nós temos de importância enquanto seres humanos resistentes, resilientes e também sabermos nos readaptar a novas mudanças, né? Afinal de contas, se a gente for avaliar esses três cenários dentro do agronegócio, vamos imaginar aqui nessa primeira figura à esquerda, nós temos uma produção piscícola em tanques-redes. Aqui já nesta figura acima à direita, nós temos uma produção do setor HF, hortifruti, né, uma produção familiar. E aqui nós temos já uma produção industrial. E uma pergunta muito importante: será que produzir bem é garantia de lucratividade? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que observar não é somente saber produzir bem. Eu preciso ter um conhecimento sobre eficiência e que, na verdade, é uma relação inversamente proporcional aos meus custos. Ou seja, o que é ser eficiente? É produzir mais com menos. Então, se eu consigo otimizar os meus fatores de produção, como por exemplo, terra, trabalho e capital, eu vou otimizar, consequentemente reduzindo os meus custos. Então, quando eu falo em otimização de recursos, sobre o aspecto positivo, seria a boa execução das minhas tarefas nas minhas diferentes atividades, sejam agrícolas, pecuárias, silviculturais, enfim. Menos desperdícios no ambiente produtivo e, consequentemente, gerando maior produtividade, ou seja, alcançando melhores resultados possíveis, né? E aí vem essa questão, né? Nós estamos aí caminhando para um mundo pós-pandemia ou talvez aí um novo normal aí para todos nós. Então, sobre quatro principais aspectos, eu diria que relacionado à gestão, o produtor em si, ele precisa cada vez mais se capacitar, principalmente sobre o resultado econômico de sua atividade. E além disso, eu já vou falar logo mais para vocês, a importância da criação de valor em relação a tudo aquilo que se produz. Um outro aspecto relacionado à capacitação pós-pandemia, cada vez mais torna-se necessário a qualidade daquilo que se produz, né? Claro, tudo tem qualidade? Sim, tudo tem qualidade, mas existe uma diferença no padrão de qualidade. Isso é muito importante, né? Vamos imaginar aquele produtor que ele fornece o seu produto lá para a CEAGESP, então nós temos diferentes níveis de maturação, diferente tamanho do fruto, isso vão ter o quê? Preços diferenciados de mercado, né? Em função dos diferentes padrões de qualidade. Mais do que nunca, segurança alimentar, né? Ainda mais nos dias de hoje, em função desse grande impacto sanitário que nós tivemos na sociedade mundial e, sem dúvida, a sustentabilidade no ambiente produtivo. Também quando se trata do comércio, né, do aspecto da comercialização, cada vez mais é expressivo o e-commerce e, sem dúvida, a economia solidária, principalmente para grupos de pequenos produtores aí organizados coletivamente na forma de associações ou cooperativas. E ainda assim, a era digital, né? Tanto é que houve um crescimento muito relevante durante a pandemia, né? Alguns estudiosos disseram que nós tivemos um aprendizado de 3 anos em apenas 2 meses. Inclusive, segundo dados da revista Globo Rural de 2020, 36% das compras já eram efetuadas online pelos produtores. E claro que isso aumentou gradativamente nesse período, inclusive no aspecto da comercialização daquilo que se faz, né? Hoje, por exemplo, nós temos aí pequenos produtores de hortaliças aqui no município na qual eu resido. Então eles fazem a divulgação via WhatsApp, eles fazem uma entrega 2 vezes por semana, nós escolhemos aquilo que nós precisamos e eles entregam na porta de casa. E eles começaram a enxergar, inclusive, a importância desse canal, até mesmo para aumentar o faturamento na atividade, ou seja, eles aumentam o escoamento, né, considerando a oferta de sua matéria-prima, tá bom? E quando se fala em competitividade, né, nós temos que pensar num cenário competitivo. Eu coloco três principais aspectos em toda essa mudança, em todo esse cenário que nós estamos vivenciando. Um deles seria a importância da qualidade, né,
que se pressupõe certificação e por trás da certificação aí nós temos a agregação de valor naquilo que se produz. Também, sem dúvida, a sustentabilidade sobre o tripé econômico, que é a geração de lucro na atividade, sobre o aspecto ecológico, que é o respeito à capacidade de suporte, na verdade, né, daquilo que nós produzimos, e também um aspecto social, né, a inclusão social dos produtores, principalmente aí na forma organizacional de comercialização. E ainda assim, o aspecto inovativo. Quando se trata, na verdade, da inovação, inovar não é criar algo novo, é reestruturar algo já existente, né? Se a gente for pensar, por exemplo, do celular, que já tem mais de 20 anos, era um tijolão celular antigo. Hoje nós temos o mesmo celular que faz uma ligação, mas na verdade nós fazemos muito mais outras funcionalidades do que simplesmente fazer a própria ligação pelo aparelho celular, não é verdade? Muito bem, então quando a gente fala nessa era pós-Covid, né, segundo algumas informações aqui do portal Sebrae de 2020, como que é importante as boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos, né? Inclusive eles têm um material informativo principalmente destinado aos pequenos produtores que trabalham no setor HF, né? Esse aqui já é um outro projeto, CISNE 19, desenvolvido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que na verdade consiste de um sistema aeropônico, autônomo e inteligente na produção de olerícolas. Afinal de contas, se a gente for observar, tudo é inovação, né? Se a gente for pensar, o campo sempre existiu há muitos anos, desde os primórdios da civilização, o homem, a caça, a pesca, depois o desenvolvimento da agricultura, só que hoje nós temos a importância da inovação, da agricultura 4, 5.0, né? Da era da conectividade, cada vez mais aí de ambientes eu diria assim, mais propícios, né, à produção aí de alimentos mais, eu diria, saudáveis dentro deste novo cenário. Afinal de contas, nós estamos falando em aumentar a produtividade, né? Estamos falando em sustentabilidade no ambiente produtivo, isso refletido pelo safe food, pela segurança alimentar, e é claro que isso vai ter um reflexo direto na redução das perdas, né? Afinal de contas, os desperdícios são enormes. E se reduz as perdas, consequentemente reduz os custos. Claro, reduzindo os custos, eu tenho uma maximização do meu faturamento, da minha receita bruta, principalmente para aquele produtor que trabalha-se com um valor agregado dentro do seu sistema de produção, né? Uma outra informação muito importante aqui da revista Hortifruti Brasil, né? Então, segundo a CPEA, que é o Centro de Estudos, né, e Pesquisa em Economia Aplicada da Exalc, será que existem novos modelos de negócios que vieram para ficar no pós-pandemia? Certamente, né? Então, se a gente for observar, por exemplo, além da venda direta no circuito curto de comercialização, nós temos o drive-thru, né? Então, a pessoa vai lá, contacta o produtor, aí aparece ali na frente da porteira e entrega o seu produto, já faz o pagamento até mesmo via Pix, sem um contato direto com o produtor, né? A importância do uso de aplicativos como o WhatsApp, que eu já mencionei aqui, lista de assinaturas, isso é muito comum, né? Assim como nós temos listas de assinatura de cestas de vinhos, hoje já tem produtores que fazem aí cesta de produtos orgânicos, né? Isso foi um oriundo desse processo, deste período que nós vivenciamos ao longo da pandemia. Também o estabelecimento de parcerias, né? Ninguém trabalha sozinho, então é muito importante, principalmente no aspecto da divulgação daquilo que se produz e, é claro, a divulgação. Afinal de contas, nós temos várias ferramentas de divulgação na mídia, né? Ferramentas, inclusive, gratuitas aí nas redes sociais, tá bem? Aí vem uma pergunta importante aqui: será que valor é igual ao preço? Bom, na verdade, o preço é aquilo que se paga, o valor é muito mais do que aquilo que se paga, né? Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Imagine essa xícara de café, né? E ela está com uma nuvem de algodão doce nela, ou seja, o vapor do café
derrete essa nuvem de algodão doce e automaticamente adoça o café. Isso é um exemplo lá de Xangai, na China. Ou seja, independente do valor, ou melhor dizendo, do preço que você vai pagar, você vai ter essa experiência, né? Da mesma forma, o que se tem voltado hoje muito comum nas cafeterias aqui no Brasil, né? O famoso cafezinho coado aí no coador de pano, né? Até a marca aqui, Café Raiz. Então isso é uma tradição, né? Estar sendo coado ali à sua frente, tá bem? Um outro exemplo que eu gosto muito de mencionar é o da banana. Imagina que uma dúzia de banana, uma banana valha 70 centavos. E aí, em um determinado momento, eu estava numa lanchonete, né, de vitaminas, enfim, e aí eu pedi um pote de fruta de banana com mel, um pouco de aveia e me cobrou R$ 5, tá? Já num restaurante do Nordeste brasileiro, a mesma banana flambada, né, na manteiga de garrafa, caramelizada, com canela e uma bola de sorvete, aí subiu para quase R$ 30. Ou seja, o que eu estou falando? Que o consumidor ele busca cada vez mais o quê? Além de satisfazer as suas necessidades, ele busca, na verdade, experiências, né? Isso é valor. Afinal de contas, qual é a experiência que a sua empresa pode proporcionar no mercado ao seu cliente comprador, né? E vocês, como profissionais, como estudantes, o que os podem tornar diferenciais no mercado de trabalho? Isso é muito importante, né? Nós somos muito criativos, nós temos que, evidentemente, adequar as suas diferentes realidades, as diferentes situações, e isso torna-se também evidente na produção de alimentos, né? A mesma coisa aqui, a diferença de produto, serviço e experiência. Imagina um cafezinho que nós compramos no supermercado. Se a gente for diluir isso por xícara, vai custar aí uns R$ 2 por xícara, quando a gente faz em casa. Você vai num barzinho, uma xícara simples, não numa cafeteria, num barzinho, já custa R$ 4. Já você vai numa grande rede, como a Starbucks, por exemplo, personalização, copo, marca, você paga R$ 17,90, né? Mesma situação aí se a gente for comparar a importância do delivery, como eu falei anteriormente, que é uma das novas formas de consumo, né? Então imagina que o setor HF higienizado, embalado a vácuo, né? Com entrega aí, até mesmo com solicitação via internet, né? Até para vocês terem uma ideia o que é inovação, quando se diz inovação, já existe até mesmo uma empresa da Espanha que criou uma substância que transforma o óleo de cozinha em detergente em apenas 1 minuto. Então, ou seja, nós não temos limites, né? Cada vez mais torna-se necessário novas experiências, a criação de valores que proporcionam maior conforto, maior praticidade a quem consome, sem dúvida. Então, criar valor, valuation, pensando em mercado, pensando em produto, que seja econômico. Hoje eu não preciso ter um carro num grande centro, eu me desloco de um ponto A para um ponto B via aplicativo Uber. Da mesma forma, eu não preciso pagar um hotel, uma pousada com preços um pouco mais elevados. Eu tenho Airbnb, né? Inclusive, como experiência própria, funciona muito bem, com ótimos imóveis, em boas condições, boas instalações, enfim. Netflix, né? Eu sou da época ali de locadora, pegava o filme na sexta-feira, tinha que rebobinar, devolver só na segunda-feira. Hoje nós temos essa plataforma streaming aí para filmes, seriados, enfim. Spotify, né? Quem que não conhece Spotify hoje? Não preciso ter gravação de MP3 para ouvir uma música. Eu posso ouvir o Spotify online, offline, enfim. Bookshare, né? Embora seja importante a leitura de um livro, né, manuseando aí as suas páginas, mas também nós temos os livros digitais. Ou seja, eu estou falando aqui da economia compartilhada, né? Uma nova era que nós temos aí, sobretudo no consumo, né? Então, quando tudo fala em termos de mudanças, impactos, Covid, nós temos que enxergar a importância da formação, da criação do hábito. Então, segundo esse livro, O Poder do Hábito, que vocês estão vendo aqui, de Charles Duhigg, nós temos que ter 21 dias a mesma ação, né, repetitiva para criar uma habilidade, né? Então, imagina aqui
Ah, vou querer fazer uma corrida de rua de 4, 5 quilômetros. Você não vai correr 4, 5 quilômetros na primeira corrida. Primeiro você vai caminhar, depois você vai andar um pouco mais com ritmo acelerado, depois você vai correr via trote, né? Um pouco mais, depois você vai alternar, corre 500 metros, caminha 500, vai aumentando até você chegar e ter a recompensa, né? Isso é criação de valor, ou melhor dizendo, criação do hábito, né? Ou seja, ação repetitiva, tá bem? E aí nós temos vários hábitos que geram valor a quem produz, né? A importância de saber também descansar, dormir bem, né? Nós temos aí que ter uma qualidade de sono, por exemplo, um mínimo aí de 7, 8 horas, né? De sono por dia. Também um hábito, a importância da leitura cada vez mais torna-se necessário nessa mudança dinâmica, né? O nível informacional cada vez mais é crescente, dinâmico. Beber água, sem dúvida, né? É até mais importante do que se alimentar, né? Em termos de horas, sem tomar água. Então, a importância de ter aí a água, né? Afinal de contas, o nosso funcionamento vital, graças aí à água também. Atividades físicas como um todo, sem dúvida, qualquer atividade física, né? Desde uma caminhada, um esporte qualquer, enfim. E há o hábito também de consumir produtos saudáveis, né? Muitas vezes aí produtos naturais, orgânicos, né? Evitar aí ao máximo produtos industrializados, né? Inclusive, como formação e criação de hábito, nós temos também a economia, né? Então imagina que um produtor, nós como consumidores, imagina que um dia eu posso economizar, vou comprar uma pizza, por exemplo. Vou colocar um exemplo aqui. Eu não preciso comprar o sabor mais caro naquele dia. De repente pode ser um sabor mais barato, ou uma pizza promocional. Um outro dia eu posso pegar carona coletiva e não preciso estar todo dia indo com o meu veículo. Então parece que não, mas algumas formas de se economizar diariamente, que isso não é difícil de acontecer. Vamos supor que você economize 50, 60 reais por semana. 60 reais por semana equivale a 240 reais por mês e que isso reflete a quase 3 mil reais por ano. Mas o que eu posso fazer com isso? Eu posso cada vez mais me capacitar como profissional nesse ambiente extremamente dinâmico de mercado. Eu posso muitas vezes realizar um desejo, né? Por exemplo, uma viagem, né? Então, na verdade, nós não temos desculpas. Ou é resultados ou desculpas, tá? Então eu consigo atingir aquilo desde que eu tenha novos e bons hábitos, principalmente decorrente deste processo da pandemia, né, relacionado à produção de alimentos. Portanto, por outro lado, se a gente for avaliar o profissional que não tiver objetivos definidos, então imagina aquela pessoa que se perde, né? Não tem meta, não tem foco. Imagina quando eu começo uma atividade e nunca termino, afinal de contas, tudo tem que ter começo, meio e fim. Eu tenho que ter um delineamento, um objetivo finalístico de qualquer atividade, de qualquer projeto. Também a questão de responsabilizar somente os outros pelos seus problemas, né? Tem que ter também a responsabilidade. Cada qual tem a sua função perante uma atividade. Isso é muito importante, né? E aquela questão ainda do profissional ter o mínimo esforço ou somente ele é pago para fazer. Ou seja, se eu tiver essa linha de pensamento, é muito triste dizer, mas são hábitos que geram pobreza. Então, resumidamente falando, já concluindo aqui a minha palestra neste importante evento internacional, então, segundo Tom Peters, que é escritor e economista norte-americano, especializado em práticas de gestão e de negócios, ele diz o seguinte: numa sociedade com base no conhecimento, por definição é necessário que você seja estudante a vida toda. Então, mais do que nunca, que nós estamos passando nesses 2 últimos anos, segundo essa questão do impacto mundial da pandemia da Covid-19, sobretudo na produção de alimentos, nós temos novas estratégias, não somente de produção, mas também de comercialização, né? Então, nós temos que seguir sempre adiante. Isso é muito importante. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a atenção de todos vocês. Eu deixo aqui os meus dados de contato, né? Inclusive meu WhatsApp, as minhas redes sociais.
e fico à disposição para todos vocês, tá bem? Então, muito obrigado mais uma vez a toda a comissão organizadora deste importante evento e desejo a todos vocês que nos assistem nesse momento que tenham muito sucesso no decorrer das palestras, dos trabalhos apresentados no evento. Aproveitem ao máximo e muito sucesso na vida profissional de cada um de vocês. Um grande abraço.